Bom dia, pessoal. Vamos aqui fazer a correção da nossa atividade. Conteúdo que vai estar presente lá no nosso trabalho na plataforma Plural. Então, vamos dar a devida atenção à correção da atividade. Pega seu material, seu livro, seu caderno para você acompanhar a resolução das questões. Vamos aqui ver a resposta correta, debater um pouco, tá certo? Então, vamos lá. Letra A. Letra A não. Primeira pergunta, questão A12. Pediu apenas para conceituar o que é perturbação e o que é uma onda, e para dar exemplo. Perturbação é alteração pelo menos de uma das grandezas físicas do meio. Quando você perturba, muda uma grandeza física daquele meio, você está causando uma perturbação. Um exemplo é quando você lança, você joga uma pedra, tira uma pedra num lago. O lago, a água está lá calma, você lança uma pedra, tira uma pedra, você vai causar uma perturbação naquele meio. A água vai começar a se movimentar. Você está causando a mudança física de uma grandeza física daquele meio, no caso o movimento da água. Agora, o que é uma onda? A onda é a propagação dessa mudança, propagação da alteração causada pela perturbação. A gente costuma também conceituar a onda como a perturbação no meio que transporta energia. Exemplo, as linhas circulares que vão formar lá quando você lança ou atira algo na água. Aquele movimento circular feito pela alteração quando você lança uma pedra na água chama-se a onda. Ela está transmitindo essa alteração, está propagando essa alteração. Tá ok? Questão A13. Diz o seguinte: explique por que um pequeno barco de papel flutuando na água apenas sobe e desce quando atingido por ondas e se propaga na superfície do líquido. O barco, ele apenas sobe e desce, ele não se movimenta nem para frente nem para trás, porque onda não transporta matéria. Onda apenas propaga, transporta energia. E isto daqui tem que ficar bastante claro para vocês. É um ponto-chave para a gente entender o conceito de onda. Não transporta matéria. Por isso que o barco que está flutuando na água, apenas na água que está nas ondas da água, apenas ele sobe e desce. Questão A14. Diz o seguinte: deixa-se cair uma pequena pedra num tanque contendo água, considera T0 no instante em que a pedra atinge a superfície da água. Observa-se que uma onda circular frente de onda de raio 30 centímetros, quando o tempo é igual a 1. Então, quando o tempo é 1 segundo, tempo igual a 1 segundo, o comprimento de onda lá, né, do raio dessa frente de onda, a gente fizer aqui, ó, que está a onda se propagando, por exemplo, vale, no segundo a questão aqui, vale 30 centímetros. No instante de tempo, foi medido agora o instante de tempo T3, o raio dessa frente de onda agora mede 90 centímetros. Agora, o comprimento de onda dessas frentes de onda aqui mede 90 centímetros. Ele quer saber, a questão quer saber, tá aqui cm, determinar qual é a velocidade de propagação dessa onda. A velocidade de propagação, gente, é simplesmente o ΔS por ΔT. Velocidade é ΔS por ΔT. O ΔS é a diferença aí, desses raios. O ΔT é a diferença também do tempo. O raio 2 vale 90. O raio 1 vale 30. 90 menos 30, ΔS, então vale 60 centímetros. O ΔT é 3 menos 1, 2 segundos. Em 2 segundos, o ΔS foi de 60, variou o raio dessa frente de onda 60 centímetros. Quanto à velocidade de propagação, 60 dividido por 2, 30 centímetros por segundo. Essa é a velocidade de propagação desta onda. Ok?
Vamos seguir em frente com as nossas questões. Vamos tratar agora de alguns fenômenos ondulatórios. O primeiro deles é reflexão. Diz o seguinte: uma onda é produzida na extremidade A de uma corda tensa, como mostra a figura, e após percorrer a corda, reflete-se na extremidade B presa a uma parede. Essa informação é importante. A gente viu que existe a configuração da reflexão dessa onda numa corda quando ela está presa e quando ela não está fixa ou presa numa de suas extremidades. Ele quer que a gente desenhe a onda após a reflexão. E o desenho que a gente tem que fazer encontra-se aí na tela. Quando nós fazemos propagar um pulso, uma onda numa corda onde uma das extremidades está presa, a onda de reflexão ela tem fase invertida, então ela volta com de maneira invertida o seu pulso. No caso, a questão mostrava aí um pulso vindo com concavidade para cima. Agora, na reflexão, o pulso tem essa concavidade aí que essa onda forma para baixo, tá certo? Então esse aí é a inversão causada nessa onda aí quando ela é refletida. A resposta é simplesmente fazer esse desenho aí, tá certo? Questão A2. Uma corda AB, comprimento 10 metros, tem ambas as extremidades fixas. No instante T0, o impulso triangular esquematizado inicia-se em A e atinge o ponto P no instante T igual a 0,040 centímetros. Centímetros não, é tempo, né? 0,0040 segundos, sendo a distância A até P vale 8 metros. Letra A determina a velocidade de propagação do pulso e letra B desenha o perfil da onda no instante T igual a 0,070 segundos. Então a gente tem a figura aí, está mostrando o pulso, que ele foi do ponto A até o ponto P. Quer saber qual a velocidade de propagação? A velocidade de propagação é o ΔS dividido por ΔT. Quanto é o ΔS? É a distância do ponto A até o ponto B, que vale 8 metros. ΔT foi dito na questão 0,040. Esse resultado aí, ó, 8 dividido por 0,040 dá 2 vezes 10 a 3. A gente poderia transformar esses números aqui em notação científica para ficar até mais fácil a gente visualizar a resposta. Ó. Como é que eu transformo 8 em notação científica para não mudar o número? Basta multiplicar por 10 elevado a 0. 1 elevado a 0 dá 1. 8 vezes 1 dá 8. Aqui, ó, esse 0,040, eu vou trabalhar com a vírgula. A vírgula está aqui, ó, vou caminhar 1, 2, 3 vezes para a esquerda. Então, vou ter 4 vezes 10 elevado a menos 3. Quando eu caminho para a esquerda, para a direita, perdão, eu subtraio unidades. Então, é 8 vezes 10 a 10, dividido por 4 vezes 10 a menos 3. 8 dividido por 4, 2. Divisão de potência, conserva a base e subtrai os expoentes. 0 menos com menos dá mais. 0 menos menos 3 dá 0 mais 3, 0 mais 3, 3. Então a resposta é 2 vezes 10 a 3 metros por segundo. Essa é a velocidade de propagação da onda. Agora a letra B, que a gente desenha a configuração num instante de tempo agora 0,0070 segundos. Vamos saber primeiro qual vai ser a posição do pulso quando ela está nesse tempo. Para a gente saber essa posição, vamos saber quanto vale D, qual é a distância. A distância é a velocidade, que a gente já sabe. Essa velocidade não vai mudar, né? A velocidade nessa onda aí é constante, vezes o tempo. A velocidade vale 2 vezes 10 a 3, acabamos de calcular, e o tempo também foi dado, é 0,070. Quando eu fizer essa multiplicação, eu vou contar uma distância de 14 metros. Mas observe, a corda tem 10 metros. Então o pulso caminhou 10 metros e depois ele está retornando. O pulso então foi refletido. Então a distância que ele levou da extremidade até o ponto agora P', que ele vai retornar, quanto é que ele vai retornar aí nesse deslocamento? 14 que ele caminhou do movimento de ida e volta, de incidência e reflexão. 14 menos 10, que é o comprimento total, dá 4 metros. Então ele está 4 metros numa fase anterior, voltando, no sentido contrário. Portanto, o perfil da onda é esse aqui, ó. Você vai fazer aí esse pulso triangular,
agora de fase invertida, né? O triângulo aí está com a base para cima e ele vai estar o ponto P' vai estar na posição 6 metros, já que ele foi 10 metros, foi refletido e no instante 0,07 ele está na posição 6 metros, tá certo? Então, tá aí a nossa resposta aí para nossa questão de reflexão da onda. Então agora vamos para a questão seguinte, certo? Diz o seguinte aí, ó. Ondas planas propagam-se na superfície da água com velocidade igual a 2 metros por segundo e são refletidas por uma parede plana vertical, onde incidem sobre o ângulo de 45 graus. No instante t0, uma frente de onda ocupa a posição indicada na figura. Se a t0 está a posição aí, T na figura. Aí quer saber, letra A, depois de quanto tempo a partir do instante t0 essa frente atinge o ponto P e após ser refletida na parede, no caso. E depois ele quer saber, ele quer o esboço da configuração da frente de onda quando ele passa por P, certo? Então, ó, primeiro vamos só, deu aqui os valores aqui do seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Cosseno de 45 tá aqui, ó. O seno de 45 tá aqui. É raiz de 2 sobre 2. A gente poderia colocar a raiz de 2 dá 1,4 dividido por 2 de 0,7. Mas acho que os cálculos aqui vão nos ajudar depois de fazer um cancelamento aqui. Vai nos favorecer deixar dessa maneira que está escrito aí. A velocidade de propagação é raiz de 2 metros por segundo. Então, ó, primeiro, ó, aqui nessa figura, antes de eu fazer alguns esquemas aqui, alguns desenhos, aqui já está a resposta da letra B. Aqui já está a letra B. Aqui vai ser a configuração quando a onda passar pelo ponto B. Ó, a onda inicialmente estava nessa, a frente de onda estava nessa posição aqui. Ela vai se propagar nessa direção. Quando ela incidir aqui na parede, ela vai ser refletida e ela passa aqui nessa configuração, aqui nessa direção de propagação pelo ponto P, tá certo? Esse é o esquema que a gente que vocês deveriam ter o esboço aí. A gente sabe essa distância aqui, segundo a figura, vale 2 metros. Tem na figura já na questão. Então aí está a letra A, vamos para a letra B, já a resposta da letra B, vamos para a letra A. Vamos saber em quanto tempo ela vai chegar no ponto P. Para a gente descobrir isso, a gente vai partir dessa fórmula aqui, ó. A velocidade é o ΔS dividido por ΔT. A gente já tem algumas informações, já tem o V, que é a velocidade. A gente tem de maneira indireta o ΔS, que a gente vai determinar aqui, para encontrar o ΔT. Como é que a gente determina o ΔT? O ΔS. O ΔS a gente vai determinar, ó, a gente vai saber qual é a distância que ela percorreu saindo daqui do ponto Q, eu chamei de Q aqui, foi refletida aqui nessa parede e está incidindo aqui agora, chega aqui, ela bateu aqui, incidiu na parede, foi refletida e está chegando aqui no ponto P. A gente vai determinar quanto foi o deslocamento feito por essa onda. Ó, primeira coisa, uma das leis da reflexão, o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão. Então, o que está acontecendo aqui, ó, a frente de onda, quando chega nesse ponto de incidência aí, com um ângulo de 45 graus, então ela vai ser refletida também com um ângulo de 45 graus. Então, ó,
Observa que aqui está a reta normal, ó. A reta normal está aqui, ela está justamente aqui na metade dessa distância. A distância total é 2 metros, então essa distância aqui, ó, vale 1 metro. Essa distância aqui também vale 1 metro. E quanto é que vale essa outra distância aqui, ó? Também a figura já nos diz, vale 1 metro. Então observe quais as figuras que estão formando aqui, ó, gente, ó. Ó, aqui eu tenho dois triângulos retângulos. Então a distância que o ΔS percorrido aqui pela frente de onda, a gente vai medir através das hipotenusas daqueles triângulos ali, ó. Então o ΔS é essa distância de Q até I, do início até o ponto onde ela incidiu na parede, mais a distância que ele vai percorrer até chegar ao ponto P, que é essa distância de I até o ponto P. Então QI mais PI é o meu ΔS. Como é que a gente vai determinar esse QI e esse PI? Ó, aqui eu tenho um triângulo retângulo, aqui eu tenho 1 metro, esse outro lado também eu tenho 1 metro. Como é que eu determino a hipotenusa desse triângulo retângulo? Pitágoras, não é isso? Então QI ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui é fácil de resolver. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 2. 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1, 2. Então eu vou tirar a raiz dos dois lados. Quando eu tirar a raiz dos dois lados, eu vou ficar com QI igual a raiz de 2. Agora observe. Essa distância aqui, ó, essa distância QI aqui vale raiz de 2. A distância PI também vale raiz de 2, ó. Onde incidiu aqui e percorreu todo esse caminho. Também vale raiz de 2. PI também vale raiz de 2. Logo, o ΔS é raiz de 2 mais raiz de 2. Isso aqui dá quanto? Dá 2 raiz de 2. Então, esse é o nosso ΔS. 2 raiz de 2. Vamos substituir naquela primeira fórmula, aquela primeira equação, para a gente determinar quanto tempo ele levou essa onda para sair aqui do ponto inicial até o ponto P depois da reflexão. Certo? Então, vamos substituir aqui, ó, V vale raiz de 2. ΔS vale 2 raiz de 2. ΔT eu vou descobrir. Como é que eu determino ΔT? Eu vou agora isolar ΔT, né? Eu posso multiplicar cruzado. Logo, ΔT é 2 raiz de 2 dividido por raiz de 2. Isso aqui é fácil de determinar, né? Raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. 2 vezes 1, 2. Então a resposta ΔT é 2 o que? 2 segundos. Em 2 segundos a frente de onda vai passar pelo ponto P. E essa é a configuração que vocês deveriam ou devem esboçar aí depois que a onda passa pelo ponto P, a frente de onda. Então ó, aqui está a frente de onda, só para vocês entenderem. Aqui está a frente de onda, ela vem aqui, bate na parede e é refletida. Lembrando que pela lei da reflexão, essa frente de onda, quando é refletida, o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão. Então essa é a configuração aí para resolver e a resolução dessa questão A3. Vamos aqui para a próxima questão. A próxima questão agora trata de refração, não é isso? A próxima questão agora trata de refração. Diz o seguinte, questão A5. Um fio de aço é esticado por uma força de intensidade 288 N. O fio tem seção constante de área 2,5 vezes 10 a menos 4 e a densidade do aço é 8 vezes 10 a 3. Ele quer saber qual a velocidade de propagação
nessa onda ao longo da corda. Então tem uma corda juntamente com um aço, né? Para a gente saber qual a velocidade de propagação dessa corda, a gente vai utilizar a fórmula lá que foi vista, V igual a raiz de F dividido por delta S, por ds. Força dividido pela densidade vezes a seção de área. Então é 288 dividido por 8 vezes 10 a 3, vezes 2,5 vezes 10 a menos 4. Então, ó, vamos só desenvolver essa equação aqui, ó, essa conta. 288. Aqui embaixo é uma multiplicação. 8 vezes 10 8 vezes 2,5 dá 20. Então aqui embaixo eu tenho 20 vezes 10. Potência, multiplicação de potência, conserva e soma, né? 3 menos 4 dá menos 1. 3 menos 4, menos 1. Quando a gente fizer a divisão aí, ó, de 288 dividido por 20, dá... Aqui eu poderia colocar a notação científica, vezes 10 a 0. 288 dividido por 20 dá 14,4. Aí divisão de potência conserva a base, subtrai 0 menos com menos dá mais, então dá 10 a 1. Isso aqui é justamente, vou caminhar com a vírgula para tirar ali aquela vírgula, vou caminhar com a vírgula uma casa para a esquerda, eu posso cortar esse 10 a 1, fica a raiz de 144. Raiz de 144 dá quanto? Dá 12. Então a velocidade de propagação aí é 12 metros por segundo. Tá aí a nossa resposta. 12 metros por segundo. Última questão para a gente resolver da nossa correção de atividade. Talvez... Acho que a gente já passou para a questão mais difícil delas, mas tem uma questão aqui também, que também não é tão difícil, mas dá para a gente resolver. A figura ao lado representa uma onda de frequência 120 Hz e comprimento de onda 2 cm no meio 1, passando para o meio 2. Aí ele deu aqui o seno de 30. Deixa eu anotar aqui. Seno de 30 dá 1,5, 0,5, né? Não, tá 1,5, vai deixar aí 1,5. E o seno de 45, ele deu o resultado aí, ó, 0, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 dá 1,4. Dividido por 2, eu vou colocar o resultado aqui, dá 0,7. Vamos trabalhar aqui, para a gente determinar alguns valores, vamos trabalhar com um número em número decimal, 0,7. Então, é uma típica questão de reflexão de onda. Chega uma onda e incide com 45 graus, é refratado com ângulo de 30 graus. O meio 1, o ângulo de incidência é 45, no meio 2 o ângulo de refração é 30 graus. Letra A quer saber qual é a velocidade da onda no meio 1, velocidade da onda no meio 2, a gente sabe que vai mudar, e qual o comprimento da onda no meio 2. Primeira questão, velocidade de propagação no meio 1. Aquela equação que a gente viu, vocês viram com o professor de ontem, equação fundamental da onda, a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, lambda f. Tem até uma macete para memorizar essa equação, é que a equação da onda é o V vem lamber f de ferida. Vem lamber ferida. Tem gente que usa esses macetes para memorizar essas coisas, mas cada um usa a sua estratégia. Então, V lambda f é o vem lamber ferida. Equação fundamental da onda. A velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, V1 é a velocidade no meio 1, lambda 1 é o comprimento de onda no meio 1. Então, a velocidade é o comprimento que vale 2 centímetros vezes a frequência 120, 2 vezes 120, 240 centímetros por segundo. Certo? A letra B quer saber qual é a velocidade no meio 2. A gente sabe que a velocidade vai variar quando uma onda é refratada, assim como a luz também, né? A gente estudou já isso em refração da luz.
Vocês viram também essa equaçãozinha aqui. A velocidade 1 dividido pela velocidade 2 é igual ao seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração. V1 dividido por V2 é seno dividido por seno de R. Substituindo os valores aqui, ó, velocidade 1 é 240, a gente acabou de calcular. O seno de I é o seno de 45, que é 0,07 quer dizer. Tá aqui. A velocidade V2 eu vou repetir, né? E o seno de 30 dá 0,5. Então, ó, vamos multiplicar isso aqui cruzado. Velocidade do meio 2 vezes 0,7 dá 0,7 V2. 120 vezes 1 meio, isso aqui dá 240 dividido por 1 vezes 1 meio dá 120, né? Mesma coisa deu dividir por 2. Então 240 dividido por 2 dá 120. Eu quero saber quem é V2, eu vou isolar V2 passando o VS, o 0,7, dividindo. Se eu dividir 120 por 0,7, dá aproximadamente 170 centímetros por segundo. Essa é a velocidade no meio 2. Só diminuiu. Para a gente descobrir na letra C qual é o comprimento de onda no meio 2, equação fundamental da onda, vou só trabalhar com o termo matemático aqui, como eu quero isolar lambda 2, eu vou passar o F para o outro lado dividindo. Então, se a velocidade no meio 2 é 170, 170, dividido pela frequência, que é 120, a frequência quando a onda é refratada, ela não muda, a frequência ela é constante. Então, 170 dividido por 120, esse resultado aí dá aproximadamente 1,4 centímetros, ou raiz de 2 centímetros. Esse é o comprimento de onda aí no meio 2, tá certo? Então tá feita aí a correção, gente. Assistam com calma, pausando sempre que você achar necessário. E a gente se vê em outra oportunidade. Um abraço para todos vocês. Até mais.